Você já pensou que Deus podia falhar? Todas as vezes que nós duvidamos, todas as vezes que o nosso coração entra em conflito ali, todas as vezes que a dúvida domina a nossa mente, de uma forma subjetiva, nós estamos acreditando que Deus pode falhar. E eu confio muito em Deus, mas ao mesmo tempo eu confio muito em padrões comportamentais. Nós temos uma carta de amor escrita para nós, que é a Bíblia. E nessa carta, nós não vivemos nenhum episódio em que Jesus falhou, em que Deus falhou, em que Deus prometeu algo e não cumpriu. O momento em que Deus desistiu de fazer o que era melhor para uma nação ou para uma pessoa. Eu fico muito reflexiva quando eu falo sobre isso, porque eu acabei de ouvir uma palavra que edificou muito a minha fé e por isso eu tô compartilhando isso com vocês. Mas em muitos momentos o nosso coração entra quase que num colapso. A gente sente uma insegurança tão grande, uma fraqueza na fé, que tudo oscila dentro de nós. A falta de fé, ela mexe com a nossa emoção, ela mexe com a nossa alma, ela mexe com o nosso corpo físico, ela consegue transformar todo o nosso estado, né? Porque são muitas as possibilidades que passam nas nossas cabeças, nas nossas mentes, quando eu não creio que o melhor está reservado, quando eu duvido do plano perfeito. E quando eu falo um plano perfeito, eu não tô falando de um plano em que tudo sai do jeito que você quer, mas tudo sai do jeito que Deus planejou. E existem diversos versículos falando sobre a soberania de Deus, existem diversos versículos falando sobre a vontade de Deus cooperar para o nosso bem, mas o que mais me edifica nos momentos em que eu sinto insegurança é saber que ao longo da minha jornada eu fortaleci a minha fé nessas promessas e nessa palavra. Eu já falei uma vez, mas eu gosto muito de trazer isso para vocês. A nossa fé, ela não é para ser nutrida no momento difícil. Ela é para ser nutrida nos dias bons. São nos dias bons que eu leio a Bíblia, são nos dias bons que eu busco ao Senhor, são nos dias bons que eu edifico a minha vida através de testemunho de outras pessoas, que eu escuto ministrações, que eu permito que Deus fale comigo mesmo, sabe? Que eu sinta Deus em todas as coisas. Às vezes eu falo assim, Jesus, fala comigo através de uma pessoa hoje. Fala comigo através da natureza hoje. Jesus, traz uma música na minha mente, assim, fortalecendo meu espírito. E isso sempre acontece. Talvez a gente procura formas muito mirabolantes de Deus falar ao nosso coração, mas ele fala em detalhes muito sutis, muito simples assim, e eu tenho pedido muito a Deus para percebê-lo na simplicidade. Mas pode acontecer também de nós vivermos um momento de muito silêncio. O silêncio, na maioria das vezes, ele traz paz ao nosso coração. Mas quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, o silêncio de Deus gera uma aflição muito grande. E por que o silêncio de Deus gera uma aflição muito grande? Porque ele nos deixa incertos. Imagina quão bom seria nós perguntarmos algo para Deus no momento de dúvida e instantaneamente nós termos uma resposta sobre aquilo. Mas pensem comigo também sobre o quão ineficaz seria o nosso amadurecimento, a nossa resiliência, a nossa condição de adaptabilidade diante de tantas mudanças e tantos desafios. Eu penso muito sobre como Jesus faz. Eu penso muito sobre como Jesus mostra, mas eu também penso muito sobre como o silêncio é importante para que nós amadureçamos a nossa fé. Talvez nesse momento você esteja passando por algo em que você não tem a menor clareza do que você precisa fazer, e não só isso, em que você também não sente que Deus está te direcionando para algo. Eu já vivi momentos, gente, em que eu ajoelhei e eu falei assim, Jesus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de ajuda. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tô desesperada. E eu acho que Jesus olhava pra mim e falava assim, filha, mas eu já tenho tudo tão certo, tão definido, já tá tudo tão pronto aqui. Espera, acalma o seu coração, creia que eu estou no controle de todas as coisas. Isso faz parte do seu processo. Eu falo que às vezes eu tenho, na verdade eu tenho até certeza que eu dei uma atrasadinha em alguns planos, justamente porque a intenção de Jesus era que eu amadurecesse em algo, me preparasse para algo,
E não que eu tenha mudado o tempo de Deus, mas dentro das minhas escolhas e do propósito dele, se aquilo acontecesse no tempo X, eu não teria vivido o aprendizado necessário, eu não teria vivido a experiência necessária, eu não teria feito a mudança de rota necessária. Não sei se vocês já perceberam, mas em alguns momentos Deus deixa as situações tão incontornáveis e insuportáveis que a única opção é que a gente mude a rota, que a gente saia desse lugar. Então, o que eu queria falar com você hoje e trazer ao seu coração, e se você sentir de compartilhar com alguém, se você sentir de acompanhar outras coisas, né, que eu vou trazer aqui, queria que você se inscrevesse também, é que o silêncio não precisa ser um adversário, ele pode ser seu aliado. E como eu comecei a fazer isso? Como eu comecei a transformar o silêncio em um aliado? Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu não conseguia ouvir um direcionamento claro de Deus, era o momento de buscar essa clareza. E aí foram os momentos que eu ouvia um louvor, foram momentos em que eu participava, né, de contextos em que nós tínhamos mais pessoas ali em oração, foram momentos em que eu li muito a Bíblia, em que eu lia muitos devocionais, momentos em que eu pedia a Deus para me testar mesmo na fé, sabe? Eu falava, Jesus, tipo, me mostra coisas, usa pessoas, sabe? Faz alguém chegar perto de mim do nada, deixa eu viver as coincidências dos céus. Eu brinco muito assim, que na minha vida é tudo Jesuscidência, não tem coincidência, tudo acontece no tempo perfeito, do jeito certinho que tem que acontecer. Mas, gente, é uma luta muito grande, né, da carne e do espírito. Então, o nosso espírito, ele sabe que existe um propósito maior e que tá tudo sob o controle. Mas a nossa carne não. E essa é a nossa maior luta, carne e espírito. Uma coisa que eu fico pensando muito também, né, nessa situação que eu tô trazendo pra vocês em relação à carne e espírito, é que o que a gente mais alimenta tem mais força. E eu lembro quando eu era novinha e a escola, eu lia algumas coisas relacionadas à Bíblia, o pastor falava muito sobre isso, que existem 2 leões na nossa vida, que é o leão da nossa mente, da nossa carne, e o leão do nosso espírito. Aquele que nós alimentarmos mais vai sim ter mais poder, força e domínio sobre o outro. Eu queria muito te convidar, sabe, a alimentar o leão do espírito, a alimentar o leão da sua fé. Eu queria te convidar a ouvir palavras que edificam, sabe? Às vezes tudo que a gente precisa é parar 10 minutinhos e ouvir um devocional desse, não porque sou eu que tô falando de forma alguma, mas porque Deus usa pessoas. Deus fala através das pessoas, Deus mostra caminhos através de pessoas, e isso tudo são formas muito especiais de nós transformarmos a nossa mente por uma palavra e acalmarmos o nosso coração. Todos nós desfrutamos de contextos de ansiedade. Todos nós. Todos nós temos os dias em que não parece existir uma saída. Todos nós temos circunstâncias em que realmente a única possibilidade de solucioná-la é uma intervenção divina. Então eu queria te convidar a essa reflexão. Talvez você esteja exatamente nesse momento. E eu queria fazer uma oração com você para que o Senhor te traga a clareza necessária de que o tempo do silêncio e o tempo da espera são indispensáveis para que você desfrute da resposta, do milagre, da cura, da conquista. Então, uma frase que eu repito muito para mim: eu não consigo imaginar o céu bagunçado. Eu não consigo imaginar o céu fora de ordem. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegando lá e os anjos falando assim, não, espera só um pouquinho, a gente tá terminando de organizar aqui, infelizmente a gente não conseguiu, não deu tempo. Então, eu repito muito fortemente no meu coração nos momentos mais difíceis assim, tudo está em perfeita ordem. Tudo está em perfeita ordem. Não existe bagunça nos céus. Não existe atraso na agenda de Deus. Não existe antecipações, é tudo muito organizado. E é por isso que eu vou orar, para que você entenda isso e tenha isso como uma verdade muito grande no seu coração. Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Pai, por nós estarmos vivos, por termos saúde nesse momento para ouvir esse vídeo, para assistir esse vídeo, para de uma certa forma sentir a sua voz, a sua palavra, né, sendo trazida ao nosso coração.
por ter chegado nesse conteúdo, dentre a tantos outros. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos torne a cada dia mais sensíveis à sua palavra, à sua presença, ao seu toque. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco nos detalhes. E não só que o Senhor fale conosco, mas que nós estejamos atentos. Eu peço de uma forma muito sincera que nós estejamos atentos ao que o Senhor tem para nos dizer. E se o Senhor não tiver nada a dizer agora, porque nós precisamos amadurecer no silêncio, que a nossa fé seja fortalecida, para não só passar por esse momento, mas para crescermos diante do silêncio. Em nome de Jesus, amém. E se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo faz sentido para compartilhar com alguém, eu queria te pedir para se inscrever aqui no meu canal, para ativar as notificações. Eu morria de vergonha de falar isso, mas eu tô começando aqui e eu preciso do apoio de vocês. Um beijo e muito obrigada.